Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Um robozinho hoje aí, totalmente novo, tá? Não é nenhuma versão alterada ou atualizada de algum que eu já tenha feito antes, tá? É um robô para se trabalhar com gráfico de candlesticks, tá? Então mais um aí para quem não gosta do Renko, né? Ou quer diversificar, né? Quer deixar um robô rodando no Renko e quer deixar um também no Candle. Então trouxe aí um robozinho novo, tá? O nome do robô, né? É o LW 9.1, tá? Ele fica 91 ali porque não dá para colocar ponto, né, no nome do arquivo e muita coisa. Então arredondei para 91, né? Mas é baseado no setup do Larry Williams, tá? 9.1. Então, eu acho que todo mundo que começou, né, no day trade, aí começou no mercado financeiro, foi estudar análise gráfica, alguma hora deve ter ouvido falar do Larry Williams, né? Somente quando você vai para a parte de setups, né? Ele é bem conhecido, né? Ele é um trader americano, né? Ele não é só trader, né? Acho que ele é professor, ele tem uma carreira extensa lá. E além disso, o cara é um baita de um trader, né? Se eu não me engano, pessoal, ele ganhou um campeonato de trader, né? Usando esse não foi esse setup, tá? Mas a gente já vai falar sobre o setup. Desculpem. Mas assim, foram setups bem parecidos uns com os outros, todos usando apenas uma média exponencial de 9 períodos, tá? E ele ganhou um campeonato transformando, se eu não me engano, 10 mil dólares em 1 milhão. Foi algo do tipo, tá? Num determinado período de tempo lá, obviamente estabelecido. Então ele acabou ficando famoso por causa disso. E ele é famoso também por causa dos setups dele, né? Que são bem simples. Bem simples, como eu falei. A maioria dos setups que ele usa apenas uma média de 9, tá? Então na época lá que eu estudei, né? Que eu estudava, né, setups e análise técnica e tudo mais, tinha, né, o setup 9.1, tinha o 9.2, tinha o 9.3 e depois eu fiquei sabendo que já tinha o 9.4, né? Agora deve ter mais alguma variação aí, né? O 9.1, tá? Ele é o mais diferente de todos. Já vou falar o porquê, tá? O 9.2, 9.3 e 9.4 são bem parecidos, né? São apenas variações ali de um mesmo setup. O 9.1 não, tá? Então vamos lá. Como é que funciona o setup 9.1? Eu vou explicar como ele, né, explica, e depois a gente vai ver as modificações que eu fiz, tá? Para poder trabalhar com esse setup no nosso mercado, porque senão fica impossível, tá? Então o que o setup fala? Pessoal, isso aqui é uma média de 9, tá? Como é que você coloca ela no gráfico? Botão direito, inserir indicador. Aqui, ó, média móvel, tá? Você vai clicar em inserir. Vai perguntar o período. Já vem 9, tá? Você dá OK e ela aparece no gráfico. Ela vai vir, pessoal. Se você clicar com o botão direito em cima dela e vir aqui em tipo, ela vai estar como aritmética, tá? Você deve, né, mudar para exponencial, ok? Então o que o 9.1 fala? O setup. Ele fala o seguinte: quando a média de 9 estiver subindo e um candle, tá, atravessar a média, inclinando ela para baixo, é uma venda, tá? Como é que funciona a entrada e a saída desse setup? Você coloca uma venda aqui na mínima, né, do candle que fez, né, a média virar, com um stop na sua máxima, ok? E é isso. E o seu alvo, né? 1 para 1, 2 para 1, aí você determina, tá? Esse setup aqui, o Larry Williams não usa stop, tá? Na verdade. Eu falei de stop na máxima ali porque é uma das formas que o pessoal usa, mas ele mesmo não usa. Qual é o stop dele? Quando, né, aconteceu o oposto. Quando um box fechar para cima, né? Atravessar a média, virando ela para cima. Ok? Então você imagina operar isso no nosso mercado, pessoal. Imagina que loucura.
você teria feito uma venda aqui, depois uma compra aqui, depois uma venda aqui, agora uma compra aqui. Então você imagina você pegar um período de lateralização. Aqui bacana, né? Aqui beleza, olha só. Né? Calhou aí no momento que a gente está gravando, pegar uma subida bonita aqui. Beleza, né? Vai funcionar perfeitamente. Você vai pegar a reversão do movimento praticamente, né? Agora, você operar... Vamos voltar aqui para trás. Deixa eu dar uma pausa só para procurar. Não precisa nem ir muito longe. Aqui mesmo, por exemplo. Olha que loucura. Você operar, né, esse setup em momento de lateralidade, né? Vai ficar fazendo a entrada toda hora, pessoal, toda hora, e vai ficar tomando stop toda hora, entendeu? Então o que eu fiz? Primeira mudança, tá? Essa coisa do box fechar, né? Cruzar a média, movendo ela, já não é o único parâmetro que tem no robô, ok? Olha só, lateralidade aqui, quantas entradas faria. Então eu defini o seguinte: ele vai fazer entrada quando virar a média cruzando? Vai, beleza. Só que ele vai fazer nesse momento aqui, tá? Como assim neste momento aqui? Esse momento que a gente teve? Teve uma tendência de alta, né? Pelo menos, né, uma parte de uma tendência de alta. Um movimento bacana de alta, ok? Então a gente vai precisar, como filtro principal do robô, um movimento bacana, né? Uma tendência aí, ou pelo menos um início de tendência, para só então depois ele entrar, né, na reversão. Então lembra que eu falei, eu até tinha, ainda bem que eu lembrei agora, eu tinha falado, né, que o 9.1 é um setup diferente dos outros, né, setups do Larry Williams, né, do 9.2, 9.3, 9.4. O 9.1 é um setup contra a tendência, enquanto o 9.2, 9.3 e 9.4 são a favor, tá? A favor da tendência. Então, o 9.2, 9.3, ele fica entrando assim, ó. Ele tenta pegar entradas, tá? Perto da média, mas sempre a favor do movimento. Obviamente, né, eles têm variações, né, de não pode encostar na média, o outro pode encostar na média, o outro pode fechar um pouquinho abaixo da média, só que o candle seguinte, entendeu? Então são variações de um mesmo setup. Só que todos a favor da tendência. Inclusive vocês procurem depois, tá? Tem bastante material bacana no YouTube sobre o Larry Williams e os seus setups. Então vamos lá. 9.1 ele é o contrário. Ele quer pegar isso aqui, ó. Certo? Quer pegar uma virada de movimento, né? Então um dos filtros do nosso robô, né, será pegar, né, um movimento direcional para depois entrar contra, tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai definir um movimento direcional? Dentro do robô eu coloquei alguns filtros, né, alguns indicadores de tendência, onde vocês é quem vão definir, né, o que é uma tendência para vocês, beleza? Para não ficar uma coisa engessada, onde eu defini que uma tendência é um alinhamento de médias, né, das médias X, Y e Z. Beleza. Só que vai ter um fulaninho lá que vai falar, cara, eu não acredito em médias móveis, pelo amor de Deus. Eu prefiro usar um MACD para configurar, para determinar se está tendo movimento de alta, né, forte ou não. Beleza. O cara não gosta de alinhamento de médias, de médias móveis. O cara prefere o MACD. Tá o MACD lá também. Eu não gosto do MACD nem de médias. Eu gosto de usar o DI+, DI- junto com a DX. Beleza, também tá lá. Então eu coloquei alguns filtros para vocês usarem e inclusive misturarem, né? Vocês podem usar, né? Por exemplo, alinhamento de médias junto com um MACD sem nenhum problema, tá? Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, lá nas configurações do nosso robô. Vamos adicionar aqui primeiro, tá, o nosso robô como uma regra de coloração, tá? Então eu clico com o botão direito em cima do box, inserir regra de coloração. Pera aí, pessoal. A gente precisa importar primeiro, né? Eu já tenho aqui, beleza, mas vocês não. Como é que vocês vão baixar, pessoal, esse robô? Seguinte, antes de mais nada, né? Principal erro de todo mundo. Se você pular essa parte, não vai dar certo, tá? Não adianta mandar mensagem pra mim no Telegram.
Quando a pessoa manda mensagem para mim falando que não está funcionando, e eu já sei que é porque ela não atualizou, porque ela manda print do Profit dela com um botão gigante aqui, ó, atualização disponível, eu não tô nem respondendo mais, tá? Falando a verdade para vocês, pessoal. Porque isso é o que eu mais repito em todos os vídeos e é o erro maior de todo mundo. Não atualizar o Profit. Então vamos lá, vou ensinar mais uma vez. Primeira coisa, clique em ajuda, procurar atualizações, mudem, tá? De versão estável para versão beta, senão não vai funcionar também. Não adianta deixar o seu Profit atualizado, só que na versão estável, tá? Os robôs só funcionam na versão beta. E aí você clica aqui, ó, em atualizar, tá? Esse botão vai estar aceso, né? Igual esses outros dois aqui. Vai aparecer uma barrinha enchendo. Terminou de encher, aparece um botão aqui para reiniciar. Você clica em reiniciar e aí vamos prosseguir com a instalação. Na descrição, pessoal, tem o link para o download, tá? Então você vai clicar lá e vai ser redirecionado para esta página. Que página é essa? Página do Google Drive, tá? Então, o arquivo que vocês vão baixar é este, JBLW91 Free, ok? E aqui tá o botão de download, tá? Não é em nenhum outro lugar, apenas aqui que vocês vão clicar para baixar. Inclusive, você passa o mouse em cima, aparece a opção fazer o download. Beleza? Fez o download, tá? Profit está atualizado, vamos lá, vamos importar agora. Clique em estratégias. A gente já tem aqui, ó, a opção importar/exportar, beleza? Se futuramente não tiver mais essa opção aqui, você procura dentro de central de estratégias, que também tem, né, tá? A opção de importar e exportar. Clicamos ali, ele já vem selecionado importar. A gente clica na pastinha amarela e vai procurar, tá? O seu arquivo que você acabou de baixar, JBLW91 Free. Bom, clicamos em abrir, ele aparece aqui em disponível, tá? Você clica neste primeiro botão, ele vem para cá para selecionado. Você clica em importar, dá OK e confirma, tá? Pessoal, tem a versão Premium também, tá? A versão Premium está disponível dentro da comunidade lá no YouTube, tá? Só que a comunidade só ela é exclusiva, tá? Para membros do canal. Então, se você quiser usar a versão Premium, né, considere aí se tornar membro do canal e ajudar, né, a gente com a manutenção, beleza? Eu já vou explicar, tá, as diferenças entre as versões Free e Premium, beleza? Agora sim, robô importado. Agora vamos clicar com o botão direito em cima do Candle e inserir regra de coloração e vamos procurar o LW91 Free. Aqui, ó. Clique em inserir no gráfico, adicionar, OK. Pessoal, vocês viram que eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Mas esse robô funciona com qualquer tempo gráfico, tá? Inclusive gráfico de 15 minutos, de 60 minutos, aí é com vocês. Olha só, ele já está pintando então, né? Quando ele faz, né, essa entrada aqui, ó. Então ele está pintando, porém, né, ele não está considerando nenhum filtro, tá? Vamos clicar com o botão direito aqui, ó, e vamos em propriedades de JBLW91. Olha a quantidade de coisas que a gente tem para alterar aqui, tá? A gente já vai passar uma por uma, tá? Para entender certinho. Pessoal, o que acontece nesse robô? Pessoal que já acompanha o meu canal, meu canal há mais tempo, já sabe, né? O que eu faço? Quando eu vou fazer o robô de um setup, eu pego todo o coração daquele setup, né? Tudo que aquele setup precisa para funcionar e coloco na versão free, né? Funcionando perfeito, né? Sem faltar nada. E aí o que eu faço? Eu pego na versão Premium, eu pego o mesmo robô da versão Free, e aí eu vou adicionando outras coisinhas, né? Vou adicionando filtros que auxiliam o setup, regras de saídas, né, da operação diferenciadas. Então, né, vou fazendo aquela firulinha para realmente, né, dar um presente para o pessoal que é membro do canal. Essa versão aqui foi diferente, tá? A própria versão Free já está cheio de filtros, tá? Filtros que também estão presentes na versão Premium, né? Mas a própria versão Free, ela já não é mais o setup básico do 9.1.
ela já é um 9.1 com bastante coisa, né? Bastante filtros aqui dentro, beleza? Obviamente tem diferença, tá? A gente depois vai ver o que o Premium tem lá de diferença. Então vamos lá, pessoal, vamos passar de item por item aqui. Esse primeiro, o segundo, a gente já sabe o que é, né? É o horário que o robô vai começar a trabalhar e o horário que ele vai parar. Alvo final, pessoal. Deixa eu pegar só minha colinha aqui, tá? Pronto. Tô com a colinha aqui agora para não falar besteira, né? Então, alvo final é o alvo em pontos, tá? Você pode definir aqui qual alvo você quer em pontos, 100 pontos, 150 pontos, 200, beleza? Por que tá zerado? Se você deixar zerado, ele vai considerar isso aqui, ó, alvo final amplitude. O que é isso, tá? Ele vai pegar o candle que deu a entrada, tá? Seja de venda, seja de compra, e ele vai medir o tamanho dele, tá? Esse alvo amplitude, pessoal, é a quantidade de vezes que você vai querer, né? O tamanho do alvo. Por exemplo, né, para ficar mais fácil. Vamos supor que esse candle verde aqui tenha 200 pontos, tá? De máxima a mínima. Se eu colocar 1 aqui, significa que o meu alvo será de 200 pontos, ou seja, né, o tamanho do candle. Se eu colocar 2, ele vai pegar e vai jogar 2 vezes o tamanho desse candle, né? Então se ele é de 200 pontos, né, ele vai jogar 400. E aqui também dá para brincar com Fibonacci, tá? Então, ou seja, não, eu não quero pegar nem 1 para 1, nem 2 para 1. Eu quero pegar 1,61, tá? Do tamanho desse candle. Beleza, tá aqui, ó. Você pode brincar com números quebrados aqui também, com números de Fibonacci. Beleza? Então é isso. Alvo final, né? Alvo final pode ser em pontos, ou se você deixar zerado, ele vai considerar aqui, né, a amplitude. Beleza? Vamos lá. Stop loss, mesma coisa, tá? Você pode definir um stop aqui em pontos, né? Coloca uma quantidade de pontos que você quiser, ou deixa zerado. Se deixar zerado, o que ele vai fazer? Ele vai deixar, tá, o stop na mínima ou máxima do candle de referência, tá? Então, estamos falando aqui desse candle verde, né? Você entrou aqui, ele vai deixar o stop, tá? Um tick abaixo dessa mínima aqui, tá? No caso dessa venda aqui, o stop ficaria um tick acima dessa máxima, ok? Então, se você deixar o stop zerado, é esse tipo de stop. Eu não falei da entrada ainda da operação, tá, pessoal? A entrada fica no fechamento, tá? Eu fiz uma alteração por causa do seguinte, né? O Larry Williams, ele fala que quando fecha esse candle verde, a gente deixa a compra lá em cima, tá? Né? Esperando romper, beleza. Nos testes que eu fiz, eu achei muito mais viável comprar já no fechamento, tá? Por quê? Porque o seu alvo continua, né? Por exemplo, de 1 para 1 com, isso, com o tamanho do candle, porém, seu stop diminui e, na verdade, o seu alvo aumenta, né? O seu alvo vai continuar no mesmo ponto, né? Porém, a quantidade de pontos que você vai pegar vai ser maior, porque você não vai ter entrado aqui, você vai ter entrado aqui embaixo, ó. E aí você ganha esses pontos aqui, ó, além, né, do alvo que você já ganharia. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então tem aqui, né, break-even. Break-even todo mundo já conhece. Você coloca uma quantidade de pontos aqui. Pessoal, tá aqui, mas tá por tá. Vou falar pra vocês que que acontece. O break-even com um gráfico de Renko ainda chega a funcionar bacana. Ainda tem o, né, probleminha ou outro, mas funciona. Gráfico de candles é complicado. Por quê? Por mais que você coloque aqui 100 pontos, andou 100 pontos, eu quero o meu stop no 0 a 0. Beleza. O candle começa a se movimentar e, né, por exemplo aqui, ó, deu a compra, beleza. Vamos supor que ele começa aí, andou 100 pontos. No momento que ele anda os 100 pontos e pega o seu break-even, né, aciona o seu break-even, o stop não vem para o 0 a 0 na hora, tá? O que acontece? Profit, né, com as suas limitações, o que ela vai fazer? O Profit, ele só vai mover o seu stop para o 0 a 0, né, para o ponto de entrada, quando o candle que tocou, né, que acionou o break-even fechar. Então, se você está usando um gráfico de 5 minutos, pode demorar quase 5 minutos
tá? Para o seu stop ser modificado. Então, assim, eu não sei até que ponto, né, compensa usar break-even com um gráfico de candles, especialmente, né, se você estiver usando um gráfico de candles maior, né? Mas enfim, tá aí a opção, né? Isso aí, pessoal, não é exclusividade do candle, né? Funciona com o Renko, é a mesma coisa, tá? O box que acionar o break-even, ele também tem que fechar. Acontece que com gráfico de Renko, né, dependendo do Renko que você está usando, ele fecha a box a todo momento, então é mais fácil, né, o seu stop, né, sair da posição original e ir pro ponto de entrada, né. Em candles, realmente tem que esperar fechar, beleza? Agora a gente vai entrar nos filtros de tendência, tá? Então, a gente vai entrar na parte que você vai definir o que é uma tendência para ele fazer operações, tá? Primeira opção, tá desligado, tá vendo? Se você ligar, ele vai começar a considerar. É um alinhamento de médias, tá? Então, vamos supor que eu determino o seguinte. Olha, eu só quero fazer entrada, né, no 9.1, nessa reversão, se as médias X, Y e Z estiverem alinhadas, né? Ou seja, como no exemplo aqui, a média curta, que é a 21, tem que estar acima da média intermediária, que é a 34, e a 34 tem que estar acima da média longa, que é a 55, ok? Então, estando as três médias alinhadas para cima, habilita, né, para ele entrar no rompimento da média de 9 numa venda, ok? Aqui vocês podem definir se as médias são exponenciais, né, deixando ligado, ou aritméticas, deixando desligado, ok? Vamos lá, mais outro filtro. MACD histograma, tá? Então, outro indicador muito bacana que muita gente usa para definir tendência. Então, você pode ligar ou desligar. Que não tem segredo, né? Você vai definir a média longa do MACD, a média curta, o sinal. Aqui, pessoal, para quem usa média móvel dentro do MACD, tá? Então, cara, eu uso o MACD XYZ, só que eu tenho uma média móvel de, sei lá, de 21 lá dentro. Então eu quero que uma tendência seja definida só quando esse MACD estiver positivo e acima da média. Beleza. Você vem aqui, ó, e coloca o valor da média que você quer. Se você deixar zerado, ele desconsidera a média, tá? Então vamos colocar uma média de 13, beleza. Essa média, ela vai ser aritmética ou exponencial? Vocês vão definir aqui, tá? Não, né? Desligado. É aritmético? Sim, é exponencial. Ok? Vamos deixar zerado aqui. O que mais que a gente tem de filtro? Usar DI mais, DI menos, né? O outro indicador bacana de tendência. Você pode ligar ou desligar e aqui vem a configuração dele. Ele é bem simples, tá? Você vai definir um período, ele já vem como 14, vocês testem e usem o que vocês preferirem. E você vai definir um gatilho, tá? O que seria esse gatilho? Deixa eu mostrar que fica mais fácil, pessoal. Só um minutinho. Então tá aqui, pessoal, esse é o DI mais, DI menos, tá? Vamos fazer só o seguinte para ficar mais fácil, porque eu não sei porque que o Profit vem com essas cores ridículas, né? Vamos deixar o DI mais, né, verde, e o DI menos vermelho, ok? Vamos tirar essa grade horrível aqui que atrapalha demais. Grade automática, tira o grid horizontal, acabou. Então como é que ele funciona? O DI mais estando acima do DI menos, tendência de alta. O DI menos estando acima do DI mais, tendência de baixa, ok? Porém, muita gente usa um gatilho, que seria o seguinte. Vamos colocar uma linha aqui dentro. Vou deixar essa linha branca, tá? Aparência branca e pontilhar, tracejar. Beleza. Então esse gatilho é o seguinte. Então eu não quero considerar só, né, o DI mais está acima do DI menos para fazer a entrada. Eu quero que o DI mais esteja acima do DI menos e que, por exemplo, ele esteja acima do 25. Ok? Então ele vai considerar, por exemplo, que só tem uma tendência de alta, né, quando tiver o DI mais aqui em cima, tá? Vamos diminuir um pouco, vamos colocar no 20.
Pronto, tá aí, ó. Então agora, nesses momentos aqui, o robô, né, consideraria que o DI+ está dando, né, condição de venda aqui, ó. Certo? Então é isso, pessoal. Esse é o gatilho, tá? Seria essa linha aqui, tá? Então, né, testem aí e utilizem lá com sabedoria, ok? Vamos voltar para lá. Então tá aqui, ó. DI+, DI-, né? Se você quiser não usar, né, o gatilho, você simplesmente coloca um número bem baixo aqui, tá? Coloca o número 10, número 5, número 1, ok? Então aí ele vai estar sempre, né, acima desse número do gatilho, beleza? Eu não sei se 0 vai desabilitar, tá? Então vocês testem, né? Se 0 vai desabilitar, mas eu recomendo colocar 1, 2, tá? Que aí vai certeza que vai funcionar, beleza? DI+, DI- a gente já viu. O ADX, ele é bem parecido, tá? O que acontece, pessoal? O ADX, ele também trabalha com um gatilho, beleza? Então você vai colocar o ADX no gráfico e vai ver como é que ele funciona, tá? Ele vai te pedir uma média, ele vai te pedir um período, né? Um período e a média. Só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal, fiquei na dúvida e fui olhar, tá? Coloquei o ADX aqui no gráfico. Realmente é isso que ele pede, ó. Ele pede um período e ele pede uma média, tá? E ele vem por padrão 99. Então ele funciona de maneira bem parecida, né? O ADX o que que é? É essa linha, tá? Esse indicador. E aí você vai definir um gatilho igual o DI+, DI-. O ADX estando acima desse gatilho, né? Então trabalhando acima dessa linha. Tendência, né? Seja de alta ou de baixa. O ADX ele não tem, né, uma linha para tendência de alta, outra para tendência de baixa. Não. Ele mede a força do movimento, né? Ele faz uma leitura diferente. Então, o preço estando caindo ou subindo, ele vai medir a força dele, tá? Então, inclusive, muita gente usa junto DI+, DI- com ADX, tá? E tem até pra gente colocar no gráfico aqui, ó, inserir indicador. A gente procurar DI+, ó. A gente tem o DI+, DI- e o DI+, DI- junto com a ADX, tá? Então, segue aí um indicador para vocês, né, testarem também. Então, o ADX a gente acabou de ver, né? Ele pede o período, a média e o gatilho, né? A gente tem a opção de usar o SAR parabólico, né? Parabolic SAR, que é um indicador muito bacana, que eu já fiz vídeo no canal, tá? Então ele também é um indicador bacana para definir tendência. Vocês podem ligar. Ele, né, pede um fator e uma aceleração, que os padrões são esses, então não precisam mudar. Aqui também tem um High-Low Activator, né? Que o pessoal também usa para definir tendência. Você vai definir aqui um período desse High-Low, né? E ele vai começar a trabalhar para você definindo tendência de alta ou baixa. E aqui uma VWAP diária, né? Tem gente que usa, né? Que define tendência só, por exemplo, a tendência de alta quando está acima da VWAP. E tendência de baixa quando está abaixo da VWAP. Lembrando que vocês podem misturar, né, todos esses indicadores. Posso ligar tudo? Pode. O que pode acontecer? Não dá entrada. Você vai filtrar tanto, né, o que é uma tendência de alta, que nunca vai acontecer essa tendência de alta. Entendeu? Ou no momento, né, que o preço começar a fraquejar para fazer a reversão, aquela tendência já foi para o espaço, né? Porque se filtrou tanto que qualquer oscilaçãozinha já desconsidera o que é uma tendência de alta ou de baixa. Então, né, trabalhem com isso aqui de forma, né, inteligente. Tá? Não filtrem tanto, não coloquem tanta coisa, tá? Mas está aí para vocês brincarem, né, com o indicador. Beleza? Então, de forma, né, resumida, seria isso. Você vai definir a tendência, né? Quando essa tendência for, né, acionada pelo indicador, o que vai acontecer? Ele vai esperar, né, fechar um box cruzando a média de 9. A entrada fica aqui, uma entrada a mercado. O stop, se você deixar zerado, fica aqui, um tique acima. E o alvo, né, se você deixar a amplitude 1, ele vai ser mais ou menos aqui, né? Vai ser o tamanho aqui desse box, ok? Desse candle, né?
Beleza, pessoal? Simples assim, tá? É um setup simples. Precisei dar uma pausa aqui, pessoal. Então, voltando. É um setup bem simples, tá? Né, basicamente reversão de movimento. Porém, ele tende, né, a dar muito prejuízo, né, em dias laterais, como todo setup seguidor de tendência, né? Ele tem essa peculiaridade, né? Ele se dá bem em dias de tendência, né? Se dá bem entre aspas, né? Porém, ele não é um robô, né, que opera a tendência, né? O setup não é de tendência. Porém, ele vai sofrer, assim como um robô de tendência, né, em dias totalmente laterais, ok? Então, uma dica que eu dou: usem, tá, aqueles filtros não para definir uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Usem para te tirar de momentos de lateralização, ok? Então, faça aí a sua mescla de indicadores aí e a configuração também deles, né? Para que ele tire o máximo, né, de ruídos aí e lateralidade, tá? Para não fazer entradas em momentos assim, ó. Beleza? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Olha só, né? Atualizando, como é que tá? Então, né, são momentos ruins aí para se operar, né? Quando fica assim. Aí provavelmente algum indicador seu que você configurou não vai deixar entrar, né, nesses momentos aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na versão Premium, tá? Para ver as diferenças. E vamos fazer isso já direto na automação de estratégias, tá? Então eu vou iniciar aqui, né? Só mostrar o comecinho, como você coloca o robô lá. Mas vai estar o link na descrição aí do vídeo completo, né? Ensinando a você configurar o seu robô. Então vamos lá. Clicar em estratégias, automação de estratégias. Lembrando, pessoal, o pessoal ainda está com dúvida disso, tá? Isso aqui só tem disponível no Profit Pro, tá? Vamos excluir esse robô que está aqui. Bom, vai abrir uma janelinha assim, tá? O que você vai fazer? Clica aqui, ó, nesse terceiro botão, clica em topo, tá? Por quê? Provavelmente o seu gráfico lá de trás deve ter bagunçado. Se ele bagunçou, você vem aqui, ó, e clica para abrir de novo. E essa janela aqui não some mais, tá? Por quê? Porque a gente deixou como topo. Vai ficar sempre em cima do gráfico. Pessoal, robôs no Profit, vocês não precisam pagar nada para usar, tá? Desde que seja na conta de simulação, tá? No simulador, na conta demo. Para rodar em conta real, você precisa vir aqui, ó, e contratar algum plano de assinatura da Nelogica, tá? Não tem nada a ver comigo, beleza? Então vamos lá, abriu aqui a janela, a gente tem duas opções, né? Que são exatamente iguais, né? A mesma coisa, que é esse botão azul, nova estratégia, tá? A gente clica, vai abrir aqui, a gente vem selecionar a estratégia, e aí vamos lá buscar o robô, tá? Eu já vou pegar a versão Premium aqui, a gente vê as diferenças, tá? Então, pessoal, toda aquela configuração que a gente mostrou lá, a gente vai fazer aqui, tá? Em editar parâmetros. Então aqui tem tudo que a gente viu lá, beleza? Olha só. Então vamos lá, vamos começar aqui do começo para ver as diferenças, tá? Primeira diferença da versão Premium para Free. A versão Free você consegue só trabalhar com um contrato, ok? Aqui você pode definir quantos contratos você quiser. E se você quer fazer uma parcial, né? Com quantos contratos você quer fazer essa parcial, ok? Aqui, alvo final é a mesma coisa que eu já expliquei. Alvo amplitude é a mesma coisa. A diferença vem aqui, tá? Alvo parcial. Alvo parcial é só em pontos, tá? Só em pontos. Então você precisa colocar algum valor aqui. Definiu aqui, ó. Eu quero entrar com 5 contratos e eu quero fazer uma parcial com 3. Certo? Tá. Você quer fazer uma parcial com quantos pontos? Aí você define aqui. Então, eu vou entrar com 5 contratos, porém eu vou sair com 3 contratos com 100 pontos de gain. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos zerar. Vamos deixar aqui no 1 também. O que mais? Stop loss, já falamos, mesma coisa. Break even, mesma coisa. Ah, pessoal, aqui vem as diferenças bacanas, tá? Então olha só.
Para filtrar ainda mais essas entradas aqui, o que a gente tem? Primeira opção, tá? A gente tem aqui um campo chamado corpo do candle, tá? Então essa opção serve para você filtrar, tá, os candles de entrada. Isso aqui em pontos, tá, pessoal? Você vai definir aqui quantidade de pontos que o corpo do candle tem que ter no mínimo. Para que isso, pessoal? Para evitar entrar em candle, né, doji, por exemplo, que tenha muito pavio e o corpo bem pequenininho, né? Porque ele pode, né, um doji, né, um spinning top, algum desses candles aqui pequenininho, ó, eles podem, né, abrir, né, de um lado da média e fechar do outro, né? Porque apesar de ser pequeno, tem um corpinho ali, né? Então, para você limitar isso, né? Não, quero entrar em candles que tenha pelo menos 100 pontos de corpo, tá? Ou 80 pontos, 70 pontos, você define aqui. E juntamente com essa opção, a gente tem uma segunda chamada tamanho do candle, que aí sim é para limitar o tamanho inteiro do candle, tá? Então, eu não quero entrar em candles que tenham que sejam maior, né, do que 500 pontos, né? Então, a diferença, né, entre a máxima e a mínima do candle não pode ser maior do que 500 pontos, tá? E aí vocês podem misturar isso aqui para filtrar, né, os tipos de candles que vocês querem fazer entradas. Então, o que está configurado aqui? O candle, ele tem que ter no máximo, né, 495 pontos, certo? E ele tem que ter um corpo do candle de pelo menos 80 pontos. Então ele só vai entrar em candles desse tipo. Perfeito? Vamos deixar zerado aqui, para não confundir. E vamos ver a outra opção. Usar volume financeiro. O que é isso, pessoal? Volume financeiro todo mundo conhece. Esse filtro, ele só vai entrar, né, na operação se esse candle de entrada, tá, o volume financeiro dele for maior do que esse, tá? Entenderam? Então, por exemplo, vamos falar da compra aqui, ó. Então esse candle, né, ele abriu abaixo da média de 9 e fechou acima. Beleza. Só que, primeira coisa, né, se você tiver selecionado aqui, né, as opções, ele vai ter que medir, né, se está dando tudo condição. Então, dando condição, agora ele vai medir se o volume que entrou, né, o volume financeiro deste candle está maior do que o do candle anterior. Beleza? Então é bem simplesinho, tá? Aqui já é um filtro, pessoal. Não é nem um filtro, né? É uma opção adicional de saída, tá? Então, por exemplo, entrou aqui, ó, comprou, tá? Comprou, alvo tá lá pra cima, stop tá aqui embaixo. E logo em seguida, olha só, você comprou no fechamento desse candle e o próximo candle já virou para baixo, tá? Já cruzou a média de novo. Se você deixar isso aqui ligado, ó, zerar no cruzamento das médias, da média, né? Ele vai estopar aqui, tá? Então a proteção, pessoal, para você sair rápido da operação se der ruim, né? Então, comprou aqui, achando que vai subir. O próximo candle fechou abaixo da média e não pegou o stop que estava aqui embaixo. Se você deixar ligado, zerar no cruzamento da média, ele sai da operação aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Fez a venda aqui, beleza. Olha só o que o próximo candle fez, né? Abriu aqui, foi e fechou acima da média. Você teria estopado aqui. Não precisaria ter esperado, né, o candle chegar até aqui, beleza? Proteção Polar Stop todo mundo já conhece, né? É uma proteçãozinha a mais aí do robô, né? Não tem por que não deixar ligado. Se você começar a ver alguma coisa diferente, você pode desligar, né? Pra conferir se é isso. Mas no básico é isso, né? É uma proteção para não pular o seu stop. Aqui a gente vai entrar em todos os filtros que a gente já viu, tá? Então são os mesmos filtros. A diferença vai ser aqui embaixo, tá? A gente vai ter isso aqui, pessoal. Oscilador. O que é um oscilador? Oscilador são aqueles indicadores, né, que a gente usa para indicar sobre compra e sobre venda, né? Estocástico lento, IFR, Z-Score. Então esses são os osciladores. Como é que vai funcionar aqui, pessoal? Tipo, se você deixar zerado, ele não vai considerar nenhum oscilador, ok? Vai considerar só o resto das configurações que você fez. Se você colocar, né,
opções aqui entre 1 e 3, né? Então 1 é o estocástico lento, tá? 2 é o IFR e 3 é o Z-Score, beleza? Quem quiser anotar aí, fica à vontade. 0 desabilita, 1 estocástico lento, 2 IFR, 3 o Z-Score, beleza? Como é que funciona? Vamos ligar aqui então o IFR, por exemplo, ok? Você vai definir aqui o período do IFR, o que você considera, né, um nível de sobrecompra e o que você considera, né, um nível de sobrevenda, né? Lembrando, a configuração original do IFR ele trabalha com 70-30, o do estocástico lento trabalha com 80-20. O IFR ele vai desconsiderar isso daqui, tá? Porque ele trabalha de uma maneira diferente, tá? Ele trabalha com desvio padrão, então não tem nada a ver com níveis de sobrecompra ou sobrevenda, né? Dessa forma aqui entre 0 e 100, ok? Então o que vai acontecer aqui? Se você deixar ligado, tá, o IFR, o Z-Score ou qualquer um indicador, ele vai fazer o seguinte, tá? Vamos lá pro gráfico agora. A gente já viu tudo, tá? Já viu todas as diferenças, então a gente vai falar agora dessa regrinha aqui, beleza? Deixa eu só fechar aqui, pessoal. Pessoal, fechei ali, né, a parte do robô, mas tá na descrição, tá? Abaixo do botão do link do download tem o link lá explicando como você vai configurar o seu robô, tá? Pra operar certinho, tá? Então, só dei uma passada por cima aqui pra mostrar a tela pra vocês, mas a configuração vocês vão fazer no videozinho lá que eu fiz completo, tá? Vamos lá. Como é que vai funcionar, tá? Se eu ligar o IFR como eu deixei ligado. Ele vai fazer o seguinte. Quando o preço estiver subindo, tá? Vamos supor que você não ligou nenhum filtro, tá? Então ele está usando esse filtro original aqui que vai esperar sempre fechar para baixo, fechar para cima, para fazer compra. No caso, ele vai esperar o preço estar subindo, só que ele só vai fazer uma venda, né? Aqui no caso tá dando até compra, né? Vamos ver aqui, ó. O preço está subindo e ele fez essa venda aqui. No caso, ele só faria essa venda se durante essa subida o IFR chegou em nível de sobrecompra, tá? Beleza? Então, se o IFR não chegasse em nível de sobrecompra, essa venda não seria feita. Para compra a mesma coisa, tá? Vamos pegar um movimento aqui. Então aqui, por exemplo, olha só. O preço veio caindo, tá? E aí, né? Deu uma compra aqui. Essa compra ela só será feita se durante esta queda o IFR ou o Z-Score ou o estocástico lento, né, o que você configurar lá, entrar em zona de sobrevenda, beleza? Então tomem cuidado, né? Esse indicador é bacana para filtrar a entrada, especialmente lateralidade, tá? Ele vai te tirar de muita operação ruim em momentos de lateralidade. Porém, ele pode te tirar de algumas operações que também, né, vão dar certo, ok? A única coisa que faltou aqui, pessoal, é completar, né, o que a gente sempre faz em todo vídeo, que é inserir a colocar regra de coloração e também inserir a colocar estratégia de execução, né? Então, como é que a gente faz, né? Clica com o botão direito, inserir estratégia de execução, aí mais e procura, né, o robô que a gente baixou, LW91 Free. Agora ele vai mostrar pra gente, né, os pontos de entrada e saída, não só a coloração, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu só carregar aqui. Tá vendo aí, ó? Então agora ele tá mostrando pra gente, né, os pontos de compra e venda do robô, tá? Quando aparece assim duplo, pessoal, é porque quando o mercado tá rolando, tá? Então tem esse bugzinho assim, mas se você rolar pra trás, né, você não vai ver aquelas marcações ali, né? Na verdade não é nem um bug, né? É mais pra quem programa, né, saber o que está acontecendo ali. Então ele está mostrando que ele colocou duas ordens, né? Ele está vendido, ele colocou duas ordens, só que não está mostrando, né, as ordens ali, porque a gente está fazendo, né, um backtest visual, né? Não está operando com o robô realmente, né? Então você vai configurar, pessoal. Você clica com o botão direito, né? Então só relembrando aqui. Estamos com a regra de coloração instalada e com a estratégia de execução. Você clica com o botão direito,
vai aparecer, lembra que só tinha uma, né, aqui? Agora vão aparecer duas opções, tá? A primeira é a regra de coloração, a segunda, estratégia de execução. Tudo que você alterar em uma estratégia, altera na outra também, tá? Clica com o botão ali, botão esquerdo, né? Tá aí, ó, todas as opções para você, né, alterar aqui, beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou excluir aqui e eu vou adicionar a versão Premium só pra gente ver, né, aquela opção do oscilador, tá? Então olha só, pessoal, já alterei a regra de coloração e agora estou na estratégia de execução, tá? Então, estou colocando ligado o IFR aqui, tá? Então olha só. Olha a diferença já, tá vendo? Olha a quantidade de entradas, tá? Que a estratégia de execução está fazendo e a regra de coloração não, tá? Por quê? Porque eu não dei OK aqui ainda, ó. Então tá dando muitas entradas aqui, ó, que não faria, né? Olha só. A regra de coloração está fazendo pouquíssimas entradas com esse filtro. Então vamos dar OK aqui também e vamos esperar carregar, né? Eu, quando fiz o teste, pessoal, gostei bastante, tá? Deste modelo com oscilador, tá? Então por isso que eu coloquei lá na versão Premium para o pessoal testar. Eu pensei também em colocar canal de Kelvin, banda de Bollinger, mas aí ia desconfigurar totalmente o setup, tá? Totalmente. Então ia virar outra coisa, ia virar mais um, né? O cassete, ia virar mais um DDI, mais um Sputnik. Então não, tá? Não considerei. Considerei colocar, mas descartei na hora. Então olha só a diferença agora. Lembra aquele monte de entradas que estava fazendo? Olha como está fazendo bem menos, tá? Então, por que ele está fazendo menos? Porque provavelmente em algum momento aqui o IFR entrou em sobrevenda, então habilitou a compra. Mais uma vez, né, durante essa queda, em algum momento o IFR entrou em sobrevenda, habilitou a compra. Em algum momento, né, o IFR entrou em sobrevenda, habilitou a compra. E assim por diante, tá? Para venda também, tá? Deixa eu só procurar aqui, só um minutinho. Então olha só que bacana, na venda também, tá? Em algum momento dessa subida toda, né, entrou em sobrevenda, perfeito, tá aqui, ó. De novo, né? Em algum momento dessa subida toda entrou em sobre, desculpa, na venda, né? É sobrecompra, tá? Então, em algum momento aqui entrou em sobrecompra, ele faz a venda. Entrou em sobrecompra, ele faz a venda, ok? E é isso, pessoal. Esse é um dos filtros mais bacanas que eu achei para esse setup. Cuidado, tá? Com o tamanho do alvo. Olha só essa entrada aqui que bacana que foi, ó. Entrada perfeita, né? Depois de uma subida bem forte. Caiu, atravessou a média, a entrada certinho. Chegou, vamos contar aqui quantos pontos chegou a cair. Aqui a gente está no gráfico de 1 minuto, né? Então chegou a cair aí 120 pontos. Porém, né? Qual seria o tamanho desse candle aqui? Não, seria um pouco mais, tá? Deve ter ficado, pessoal, a um tick de pegar, tá? Deve ter sido alguma coisa do tipo. Porque aqui tá dando praticamente a mesma coisa, né? Então cuidado com o tamanho de alvo muito longo, né? Ou se você deixar aqueles filtros, né, de tamanho máximo de candle muito alto e deixar o alvo de 1 para 1, né, 2 para 1, pode acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Chegou muito próximo de pegar o alvo, voltou, né, e acabou estopando ainda. Obviamente, se você usou o break-even, deve ter saído aqui em algum momento, né? Porque chegou a fechar bastante candles aqui, né? Deu tempo do stop sair daqui de trás para vir para cá, né? Então é isso, pessoal. Passamos aí por todas as configurações do robô, tá? Para você fazer backtest visual, é só você adicionar, né, como eu fiz, a regra de coloração e estratégia de execução. E aí você vai brincando aqui em cima, né, nas propriedades, com os filtros que a gente tem lá dentro do robô. Beleza? Então é isso, pessoal. Link para download está na descrição. Quem quiser se tornar membro premium, né, e ajudar o canal aí, vai ter direito, né, à versão premium do robô. A versão premium você tem acesso direto no YouTube, tá? Não precisa me mandar mensagem nem nada. Você se torna membro, já ganha acesso à comunidade, já vai ter um link lá com a versão para você baixar, tá? Você vai importar da mesma forma que eu mostrei aqui, né? A versão free, você vai importar a versão premium. E é isso, pessoal. Beleza? Então, vou deixar 2 videozinhos aí para quem não viu ainda,
Um abraço para vocês e até amanhã.